Olá, meus alunos do Mais Tribunais! Que bom que você voltou, fico feliz demais em revê-lo aqui na segunda parte do nosso tema que envolve empregado doméstico. Se você for observar essa temática hoje com a Lei Complementar número 150 de 2015, é muito grande, então nós temos aí muitas peculiaridades, muitas diferenças, então é um estudo que tem que ser feito muito bem embasado. E ele vai representar, o cenário é clássico para 2016, 2017, o gabarito dos próximos concursos. Não tenho a menor sombra de dúvida em relação a isso. Então, se envolva bastante na temática do empregado doméstico, que vai somar muito aí na sua aprovação, tenho certeza, tá? Muito bem, então seguindo aqui na nossa Lei Complementar número 150 de 2015, nós temos uma regrinha para falar em relação ao descanso semanal remunerado, ao DSR, ou para quem prefere, o repouso semanal remunerado. Tem que lembrar o seguinte, tem que lembrar que o artigo 19 dessa Lei Complementar trouxe tudo que eu posso aplicar de forma subsidiária aos empregados domésticos. Parou. Olha aqui, a Lei 605 de 49, Lei 605 de 49, isso aqui é um ponto bem importante, tá, pessoal? Atente-se bem isso aqui. É a leizinha que regula o descanso semanal remunerado. A gente usa ela no estudo dos empregados urbanos. Naquela aula lá que a gente tem de duração de jornada, que eu falo de descanso semanal, de feriado, você vai ter essa aula comigo ainda, a gente fala dessa lei. Então, eu vou aplicar a lei 605/49, a lei do DSR, aí para os empregados domésticos. Bem interessante, bem bacana também esse ponto, esse tópico aqui. Então, o artigo 19 autorizando essa aplicação. Então, tudo que a gente estudar lá, você pode aplicar para o empregado doméstico, tá bom? Sem nenhum problema. Isso está na própria artigo 19 da Lei Complementar número 150. Em relação às férias, aí eu quero chamar a sua atenção. Preste atenção a um detalhe. Como é que funciona as minhas férias, as suas férias? Ela pode ser fracionada? Em regra, não. Então, em regra, o empregado vai gozar as férias em um único período, tá? Então, em regra, para os empregados em geral, sempre fazendo a ponte, tá, pessoal? As férias vão ser gozadas em um único período. Eu só posso fracionar em situações excepcionais. Aí eu fraciono em 2 períodos, desde que um dos quais não seja inferior a 10 dias corridos. É assim que você aprende. Muito bem. Para o empregado doméstico, a própria lei permitiu o fracionamento de imediato, permitiu o fracionamento a critério do próprio empregador, então não é em situações excepcionais, permitiu de plano lá o fracionamento, isso é bem interessante, e fracionando em 2 períodos, desde que um deles tenha no mínimo 14 dias corridos. Olha a diferença, olha essa grande peculiaridade, sendo que um dos períodos tem que ter 14 dias corridos. É uma peculiaridade, é uma diferença. O que costuma cair muito em prova, quando a gente tem uma lei nova, isso tem que sempre observar, são as diferenças, as peculiaridades. Como é que é para o empregado urbano da CLT? É assim. Como é que é para o empregado doméstico? É assado. Isso cai em prova. Essas diferenças são perguntadas aí em prova. Então, o artigo 17 dessa lei complementar vem e diz assim: o empregado doméstico, lei complementar 150, terá direito a férias anuais remuneradas de 30 dias, salvo disposto no parágrafo 3º do artigo 3º, com acréscimo de pelo menos 1/3 do salário normal. Até aqui, alguma novidade? Nenhuma. Esse 1/3 aqui é o terço constitucional, quem traz é a Constituição Federal, não foi a lei complementar 150. Aí diz lá: 1/3 salário normal após cada período de 12 meses de trabalho prestado à mesma pessoa, à família. Tudo bem também até aqui. Aí vem o parágrafo 1º e fala assim: na cessação do contrato de trabalho, o empregado, desde que não tenha sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Pessoal, isso aqui é o quê? Esse período incompleto?
Isso aqui está autorizando uma dúvida antiga que existia, que é em relação às férias proporcionais. O que são as férias proporcionais? É quando você não completou todo o período aquisitivo. Quando você pensa em férias, você tem que lembrar que existem dois períodos, né? O período aquisitivo e o período concessivo. Isso você vai aprender comigo na aula de férias. O período aquisitivo são os 12 meses que o empregado vai trabalhar para ele passar a ter direito às férias. Os 12 meses seguintes é o período concessivo. São os 12 meses que o empregador vai ter para considerar as minhas férias. Então, o período aquisitivo, 12 meses que o empregado trabalha para ele passar a ter o direito às férias. Os 12 meses seguintes é o PC, é o período concessivo. Prazo que o empregador vai ter para conceder as férias ao empregado, tá? Então, isso é bem interessante. Então, se o empregado, por exemplo, não trabalhou os 12 meses, vai sair no 8º mês. Vai sair por quê, Renzete? Esse 8 está horrível, né? Porque ele foi dispensado de forma imotivada. Ou o próprio empregado pediu demissão. Então, ele vai receber 8, por exemplo, né, 12avos de férias. Ele vai receber o período incompleto. Ele vai fazer jus às férias proporcionais, claro, acrescidas do terço constitucional. Atenção, ele só não vai ter direito, ele, empregado doméstico, e os outros empregados também, as férias proporcionais se houver uma falta grave, ou seja, se o empregado foi dispensado por justa causa, ele cometeu uma falta grave, nesse caso, ele não fará jus às férias proporcionais. Fora isso, ele fará jus sim às férias proporcionais, que aqui chama-se, né, de período incompleto. Até aí, tudo tranquilo, sem nenhum problema. Tá bom? Deixa eu apagar só aqui para a gente continuar a leitura dos dispositivos, porque o que cai na prova é a letra da lei. Aí vem o parágrafo 2º e diz: o período de férias poderá, a critério do empregador, parou, Renzete me ensinou. O período de férias do empregado doméstico poderá, a critério do empregador, ser fracionado em 2 períodos, sendo um deles no mínimo de 14 dias corridos. Aqui está. Os empregados em geral, lá na CLT, o meu, o seu, as nossas férias, em regra, vão ser gozadas em um único período. Só permitir o fracionamento em situações excepcionais. E é ônus do empregador comprovar essa situação excepcional. E aí pode fracionar em 2 períodos, sendo que um dos quais tem que ser de pelo menos 10 dias. Aqui, 14 dias. Isso, pergunta em prova. Pode acreditar. Parágrafo 3º, diz assim: é facultado ao empregado doméstico converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração, que lhe seja devida nos dias correspondentes. Isso aqui, esse abono pecuniário, é o popular venda de férias, vender as férias. É a possibilidade que tem o empregador de converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário. Então, se tenho direito, por exemplo, a 30 dias de férias, eu vendo 10 dias das férias. Isso é possível sim, isso é um direito potestativo do empregado e o empregador não pode se recusar. Mas cuidado, pessoal. Ele não pode se recusar, o empregador, mas o empregador não é adivinha, então tem que ter um prazo. Vem a Lei Complementar 150 de 2015 e diz: o empregado doméstico tem que comunicar ao empregador doméstico o desejo de converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário, em vender as férias, no prazo, de até 30 dias, antes do término do período aquisitivo. Peculiaridade. Nós, empregados em geral, também podemos converter 1/3 das férias em abono pecuniário? Podemos sim, e vamos comunicar ao empregador do nosso desejo até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Para o empregado doméstico, até 30 dias antes do término do período aquisitivo. Isso vai despencar nas próximas provas. Olha aí o dispositivo. Parágrafo 4º. O abono de férias deverá ser requerido até 30 dias antes do término do período aquisitivo. Para os demais empregados, então, já falamos, lá segundo a própria CLT, vai ser até 15 dias. Tá bom? É um bom tempo para ser cobrado em prova. Vamos seguir.
Parágrafo 5º. É lícito ao empregado que reside no local de trabalho, nele permanecer durante as férias. Tranquilo. Então, se você mora no local de trabalho, você nas suas férias pode perfeitamente, tranquilamente, ficar no local de trabalho. Claro, você vai ficar descansando, não vai ficar trabalhando, senão isso não é férias. Mas é possível? É. Já acontecia um pouco na prática, mas agora não existe mais nenhuma dúvida. Parágrafo 6º. As férias serão concedidas pelo empregador nos 12 meses subsequentes à data que o empregado estiver adquirido o direito. Acabei de falar, esses 12 meses subsequentes ao direito, ao período aquisitivo. Que período é esse aqui? É o concessivo. Observe, meus amigos, o período aquisitivo é o período do empregado. São os 12 meses que eu trabalho para eu ter direito às férias. Os 12 meses seguintes é esse aqui, é o PC, é o período concessivo. São os 12 meses que o empregador vai ter para conceder as minhas férias, tá? É bem diferente, aquisitivo e concessivo. Bom, o artigo 4º da Lei Complementar número 150 de 2015, ele traz agora de forma muito clara as hipóteses de contrato por tempo determinado. A Renzetti não já tinha isso? Nós tínhamos o contrato de experiência. O contrato de experiência foi o contrato clássico por prazo determinado. Só que agora, fora o contrato de experiência, onde empregado e empregador vão se conhecer, vão se testar, a legislação trouxe outras hipóteses de contrato a termo, de contrato por prazo determinado, aqui para a relação de empregado doméstico. Então, a hipótese clássica está aqui, detalhei para você, é o contrato de experiência. Mas agora eu também tenho, para atender necessidades familiares de natureza transitória. Então, uma necessidade familiar transitória vai ensejar a possibilidade, óbvio, de contratação por prazo determinado. Então, pensa lá, nada como exemplo. As férias escolares, fim de ano, né? A sua casa fica lotada, vai a parentada inteira, passa o Natal, e eles não vão embora. Ficam Réveillon, você mora em Copacabana, no Rio de Janeiro, olha que beleza, ó. Eles ficam pro Réveillon, não vão embora, emendam janeiro, já ficam no Carnaval. Será que só aquela sua única empregada doméstica vai dar conta de receber aqueles 20 parentes? Ela te disse. Patroa, eles entram por uma porta e eu saio pela outra. Então, isso é uma necessidade familiar transitória. Espera-se, né, que isso tenha um término, um prazo para terminar. Então, isso justifica a contratação de um outro empregado doméstico por prazo determinado. Mas também você poderá contratar um outro empregado doméstico, olha aqui, para substituição temporária do seu empregado doméstico que tem o contrato de trabalho interrompido ou suspenso. Então, quando o seu empregado doméstico, por exemplo, sai de férias é uma hipótese clássica, vamos ver mais na frente, de interrupção do contrato de trabalho. Então, se o seu empregado doméstico atual sai de férias, você pode contratar um novo empregado doméstico por prazo determinado para aquele período. Se o seu empregado doméstico está doente, vai fazer um tratamento, vai se afastar por um período, o contrato está suspenso, sei lá, por exemplo, nesse caso, você pode contratar outro empregado por prazo determinado. Isso justifica. Então, o artigo 4º da Lei Complementar, vamos ler daqui a pouquinho ele. Número 150 de 2015 traz hipóteses de contratação de contratos de trabalho a termo por prazo determinado para empregado doméstico. Aqui sempre existiu contrato de experiência, agora para atender necessidade familiar de natureza transitória e também quando, para substituir de forma temporária o seu empregado doméstico, que tem contrato por prazo indeterminado, mas teve uma causa interruptiva ou suspensiva no seu contrato, tá? Isso tudo permite a contratação de um outro empregado a termo, por prazo determinado, tá bom? Não vai esquecer disso. Vamos então à leitura. Diz aí o artigo 4º da Lei Complementar número 150, é facultada, deixa eu colocar aqui, a contratação de empregado doméstico por prazo determinado, nas hipóteses, contrato de experiência, mediante contrato de experiência, 2, para atender necessidades familiares de natureza transitória, aí eles juntaram aqui, eu só separei lá para ficar mais didático, e para substituição temporária de empregado doméstico, com contrato de trabalho interrompido ou suspenso.
vem o parágrafo único que fala: no caso do inciso 2 deste artigo, a duração do contrato de trabalho é limitada ao término do evento que o motivou a contratação, obedecendo um limite de 2 anos. Então, o inciso 2 são essas duas hipóteses: necessidade familiar transitória ou para substituir de forma temporária o seu empregado que teve o contrato de trabalho interrompido ou suspenso. Então, qual vai ser o prazo desse contrato? É bem clara a lei. No caso do inciso 2, olha lá, desse artigo, a duração do contrato de trabalho é limitada ao término do evento, aquelas férias que eu falei para você, ou que a parentada lotou a sua casa, ou as férias do seu empregado doméstico, estão limitadas à contratação do outro a esse evento. Beleza. Que motivou, obedecendo o limite máximo. Então, o prazo máximo, 2 anos. Deixa eu colocar a seta aqui. Prazo máximo, 2 anos. Então, esse contrato a termo, esse contrato por prazo determinado vai ter o prazo máximo de 2 anos. Experiência, já sabemos, né? Prazo máximo 90 dias. Isso aqui não muda em nada. Tá bom, pessoal? Tranquilo em relação a isso? Então, observe bem aí esse prazo máximo. O prazo do evento ou obedecendo o máximo de validade, que são os 2 anos. Então, o contrato a termo, o contrato prazo determinado, pode vir na prova, do empregado doméstico, tem um prazo máximo de 2 anos. Não esqueça disso. E sempre lembrando que deve ser anotada na CTPS do empregado se o contrato é a termo, se o contrato é por prazo determinado. Pois bem, vem o parágrafo 5º e diz: o contrato de experiência, já falamos, não poderá exceder de 90 dias. Aí vem o parágrafo 1º e fala assim: o contrato de experiência poderá ser prorrogado uma única vez, desde que a soma dos 2 períodos não ultrapasse 90 dias. Veja, atente-se aqui. Posso prorrogar o contrato de experiência? Posso. Posso prorrogar uma única vez dentro do prazo máximo de validade. Então, posso fazer um contrato de 45 dias e prorrogar, como é comum na praxe, né? Mais 45 dias? Posso. Posso fazer um contrato de 30 dias, prorrogar por mais 30 dias? Posso. Posso fazer um contrato de experiência de 30 dias, prorrogar por mais 30, depois por mais 30? Eu sei que dá 90, eu sei que dá o máximo, mas você prorrogou mais de uma vez. Prorrogou mais de uma vez, não pode, ele automaticamente passa a vigorar como se fosse um contrato por prazo indeterminado. Então, posso prorrogar? Posso, uma única vez, dentro do prazo máximo de validade. Vem o parágrafo 2º, diz assim: o contrato de experiência que, havendo continuidade do serviço, não for prorrogado após o decurso do seu prazo, previamente estabelecido, ou que ultrapassar o período de 90 dias, passará a vigorar como contrato de trabalho por prazo indeterminado. Exatamente o que eu falei. Acabou os 90 dias de experiência, eu continuo trabalhando, automaticamente virou indeterminado. Efetivou, né? Prorrogou mais de uma vez, automaticamente indeterminado, tá? Basicamente aqui a ideia é essa. Sempre aí, se não prorrogar, vira indeterminado. Bom, observem um detalhe interessante. A Lei Complementar número 150 de 2015, ela só falou de prorrogação de contrato a termo se envolver o contrato de experiência. Ela não falou em prorrogação nas outras 2 hipóteses, substituição temporária ou necessidade familiar transitória. Não foi dito. Então, nesse caso, aplicando de forma subsidiária a nossa CLT, vamos entender sim, a lei foi omissa, mas por força do artigo 19 da nossa Lei Complementar número 150 de 2015, vamos aplicar as regras da CLT. Então, poderá ser prorrogado sim, uma única vez, dentro do prazo máximo de validade, tá? O que é omisso, a gente tem que, de fato, observar. Agora, temos que lembrar que um contrato a termo, um contrato por prazo determinado, é aquele que tem o dia do início e o dia do fim. Não tem, então, agente surpresa. Eu sei quando começa e eu sei quando finda esse contrato. Pois bem, se houver um rompimento antecipado de um contrato a termo, de um contrato por prazo determinado, aí sim, nas mesmas regrinhas da CLT, que você vai ver comigo depois, se houver um rompimento antecipado do contrato a termo, do doméstico, do contrato por prazo determinado, o empregador vai ter que indenizar o empregado no valor correspondente a metade dos valores que o empregado receberia até o final.
Quando eu te der a aula de contrato por prazo determinado da CLT, que isso aqui é igualzinho, eu vou detalhar um exemplo no quadro. Por hora, eu quero que você fique com os dispositivos, nós chegaremos lá. Diz o artigo 6º da Lei Complementar número 150 de 2015. Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 4º, que são os contratos a termo, por prazo determinado, o empregador que sem justa causa expedir o empregado é obrigado a pagar-lhe a título de indenização metade da remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Então, existindo rompimento antecipado do contrato, por prazo determinado por parte do empregador, não foi justa causa, ele não quis ficar com o empregado doméstico mais. Ele vai ter que indenizar esse empregado doméstico no valor correspondente a metade da remuneração que o empregado receberia até o final. Mas, Renzete, manda, e se o rompimento antecipado se der por ato do empregado? Se o rompimento antecipado do contrato a termo se der por ato do empregado doméstico, ele vai indenizar o empregador? Vai sim. Ele vai indenizar o empregador desde que fiquem comprovados os prejuízos acarretados. E o ônus de comprovar os prejuízos compete aí ao empregador doméstico. Beleza, professor? Não comprovou, não indeniza. Não teve prejuízo, não indeniza. Não indeniza. Comprovou prejuízo. Vai indenizar de quanto? Do valor do prejuízo? Não. Vai indenizar até os valores que o empregado receberia em idênticas condições. Ora bolas, se rompimento antecipado ocorre por ato do empregador, o empregado recebe uma indenização no valor correspondente à metade da remuneração que ele receberia até o final. Não é isso? Sim. Se o rompimento antecipado ocorre por ato do empregado e se for comprovado o prejuízo, ele vai indenizar o empregador até metade da remuneração que ele receberia até o final. Então, a ideia básica do legislador foi essa. Olha aí o artigo 7º. Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 4º, o empregado não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que o fato lhe resultarem. Então, o ônus de provar os prejuízos competem ao empregador. Parágrafo único. A indenização não poderá exceder aquela a que teria direito o empregado em idênticas condições. E aí, meus amigos, gostou da aula do professor RR, professor Renzete, professor top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer essa isolada do professor Renzete, Direito do Trabalho, professor RR. Essa isolada tem 24 videoaulas, todas elas já disponíveis. Olha, no total são 20 horas de curso, 60 dias de acesso. Quanto custa, professor? Melhor custo-benefício da internet, R$1 por dia, 60 dias de acesso, você pode aí, com certeza aí, R$1 por dia, você pode estudar esse grande curso do professor Renzete aqui no Lá Concurso. Ah, detalhe, você quer esse material de apoio aí? Então clique aqui embaixo, você pode baixar gratuitamente esse material de apoio do grande professor RR. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.